Se você não conhece esse livro aqui ainda, O Profeta, do Khalil Gibran, eu recomendo muito que você conheça, que você leia, porque assim, ó, eu considero um livro, assim, ó, fantástico, de verdade, de cabeceira mesmo, pra você ler, assim, é um clássico, acho que esse é o mais conhecido do Khalil Gibran, que quem não conhece foi um poeta libanês, tá? Que eu me conecto demais pela maneira que ele escreve, não só pela maneira, mas pelo conteúdo do que ele escreve. É engraçado isso, mas eu escrevo poesias, não costumo ler muita poesia, porque pra mim a poesia não é simplesmente você escrever de uma maneira bela, né, toda essa parte estética da poesia, mas eu acredito que tem que ter um conteúdo, certo? E o Khalil Gibran, ele tinha uma vibe meio filósofa também, e ele trazia tudo isso na escrita dele. Esse livro aqui não é de poesias, por mais que ele escreva de maneira poética e bela sempre. A escrita do Khalil Gibran é assim, tá? Então eu vou ler aqui pra vocês esse trechinho que eu abri, e aí a gente vai conversar mais sobre isso daqui. Então, um professor disse: "Fala-nos do ensino." E ele disse: "Homem algum poderá revelar-vos, senão o que já está meio adormecido na aurora de vosso entendimento. O mestre que caminha à sombra do templo, rodeado de discípulos, não dá de sua sabedoria, mas sim de sua fé e de sua ternura. Se ele for verdadeiramente sábio, não vos convidará a entrar na mansão de seu saber, mas vos conduzirá antes ao limiar de vossa própria mente. O astrônomo poderá falar-vos de sua compreensão do espaço, mas não vos poderá dar a sua compreensão. O músico poderá cantar para vós o ritmo que existe em todo o universo, mas não poderá dar o ouvido que capta a melodia, nem a voz que a repete. E o versado na ciência dos números poderá falar-vos do mundo dos pesos e das medidas, mas não vos poderá levar até lá, porque a visão de um homem não empresta suas asas a outro homem. E assim como cada um de vós se mantém isolado na consciência de Deus, assim cada um deve ter sua própria compreensão de Deus e sua própria interpretação das coisas da Terra." Caraca, você tem noção que em pouquíssimas estrofes aqui, a profundidade de coisas que o Khalil Gibran trouxe? Eu vou começar falando desde o comecinho, né? Que isso se conecta demais com o vídeo que eu postei aqui anteriormente, que tá aqui na descrição pra você ver, que ele diz assim, né? Que homem algum poderá revelar-vos senão aquilo que já está meio adormecido em sua consciência. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Mesmo se você venha com toda a didática possível, explicando tintim por tintim, um ABC daquilo que você entende de alguma coisa, se a pessoa não estiver com aquele conhecimento meio já em estado latente na sua consciência, aquilo não vai aflorar. Por isso que não faz sentido você querer despertar os outros, como eu falei no vídeo anterior. E isso não é só para esse caso, mas para tudo. A pessoa precisa estar com aquilo ali meio latente para que possa desabrochar quando o mestre falar. Então tem que estar com aquilo ali meio quentinho já da consciência, prestes a nascer, meio que quase que germinando já, entende? E aí ele continua, dá uns exemplos, né? Que, por exemplo, o músico vai poder cantar o ritmo de tudo que ele percebe do som do universo, mas ele não pode te dar o ouvido que capta esse som, nem a voz que ele tem, certo? Então eu achei bem interessante, porque às vezes a gente não percebe o quanto que isso é real, né? A gente quer tentar levar as coisas e falar, mas assim, por isso que eu falo, tudo tá muito perfeito do jeito que é. E aí uma outra coisa que ele fala aqui, que eu achei bem interessante, que ele fala: porque a visão de um homem não empresta suas asas a outro homem. Ou seja, a maneira que você enxerga as coisas, só você enxerga desse jeito. A maneira que eu enxergo as coisas, só eu enxergo desse jeito. E olha só, existe uma dissonância, né? Porque assim, por mais que, por exemplo, você possa gostar do que eu falo, tenho certeza que você não vai entender o que eu entendo, mesmo eu falando pra você o que eu entendo. Porque você vai ter a sua própria interpretação daquilo que eu estou falando. E assim vai. E isso é absolutamente natural e bom que seja assim. E aí a gente vai para uma outra parte, que é uma coisa que eu vejo muito acontecer, e eu quero também falar a respeito disso, que eu acho que é bem importante. Ele diz assim: "E assim como cada um de vós se mantém isolado na consciência de Deus,
Assim, cada um deve ter a sua própria compreensão de Deus e sua própria interpretação das coisas da terra. Então, reforçando isso que a gente está falando aqui, né? Mas o que eu vejo acontecer? Muitas pessoas que criam conteúdo, inclusive no YouTube, Instagram, enfim, acabam agindo como se fossem gravadores. Pega o negócio, simplesmente passa pra frente, exatamente como chegou. Ou seja, aquilo ali não tá alquimizado dentro da pessoa, ela não teve a sua própria percepção sobre aquilo, ela simplesmente está passando pra frente uma coisa que alguém disse. E aí é bem interessante porque isso acontece, por exemplo, nas religiões. É muito mais fácil, não é? Você seguir alguma coisa que já te fala o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que você deve fazer, o que você não deve. Porque assim, você não precisa ficar pensando, né? Tipo, é mais fácil alguém já te dizer o que fazer, já te dar um script pronto. E aí, se alguma coisa der errado, você tem a quem culpar, né? Entre aspas, você tem quem colocar a responsabilidade. Ai, mas isso aconteceu porque tal lugar me disse que seria assim, que esse seria o certo. Olha aí, culpa deles. Ou seja, você não assume a responsabilidade. Só que aí que tá. A responsabilidade que você assume para sua vida, ela é compatível com o nível de liberdade que você tem. Quanto mais livre você é, mais responsável também você é. Porque aí você assume, é você por você e só. Então é você que assume todas a responsabilidade dos seus atos ou dos seus não atos, né? Daquilo que você faz e daquilo que você deixa de fazer. E aí, olha só. É muito interessante a gente pensar de que, assim, ó, cada um deve ter a sua própria interpretação. Eu dei o exemplo das religiões, mas olha só, isso também acontece com pessoas que percebem que não é legal você simplesmente seguir uma doutrina e aí acabam meio que saindo da bolha religião, independente de qual religião, tá? Tô falando no geral. Só que daí, o que acontece? A pessoa acaba fazendo a mesma coisa, só que ao invés de colocar toda a responsabilidade na religião, coloca num guru, por exemplo. Numa pessoa, sei lá, um influencer ou qualquer pessoa que tenha uma relevância, a pessoa prefere considerar em absoluto o que a pessoa traz do que simplesmente entender por si mesmo e ter a sua própria interpretação da vida, de Deus e etc. Ao meu ver, faz muito sentido você se inspirar em outras pessoas, sim. Você levar em consideração o que as pessoas falam, sim. No sentido de te agregar coisas, mas não no sentido de te ditar coisas. Percebe que tem uma diferença? Você pode escutar o que eu falo e pegar como verdade ou pegar como algo que você vai interiorizar, refletir e ver se faz sentido com aquilo que já existe em você, sabe? Então, assim, se inspire sim nas pessoas. Porque se você às vezes, quer fazer tudo sozinho também, você acaba entrando numa bolha individualista. E não é essa a ideia. Então, eu acho que é muito importante a gente ter referências de pessoas, de religiões, na filosofia, em livros. Você buscar, sim, referências externas, mas buscar alquimizar tudo dentro de você e trazer pra fora aquilo que faz sentido com o seu interior. Eu poderia ficar falando sobre esse pequeno trecho que eu li aqui com você por horas, porque tem muita coisa, muitas nuances que a gente poderia falar. Mas a ideia não é essa, né? Eu recomendo demais esse livro mesmo, tá? Vou deixar o link dele aqui na descrição. Essa edição provavelmente não exista mais, porque ela é antiga, tá? Mas existem aí outras edições, porque esse livro realmente ele é um clássico, tá? Ele é o principal do Khalil Gibran e sempre vão existir aí outras edições. Eu vou deixar aqui na descrição tanto esse livro quanto o vídeo que eu falei pra vocês, que complementa demais esse aqui. Espero que você tenha gostado. Se você quiser que eu faça um vídeo mais completo sobre esse livro, me avisa aqui nos comentários se fizer sentido pra você, que eu vou trazer aqui pra vocês também, tá bom? Um beijo e até mais!